Estamos de volta com o nosso terceiro bloco, do nosso ponto de vista de hoje, conversando agora com não mais o médico, Ivanes Lacerda, mas com o político, Ivanes Lacerda. O doutor Ivanes me falava agora há pouco de 4 mandatos, né? Começou vereador aqui na cidade de Patos, tem uma formação de política vindo da própria família. Só para os senhores terem uma ideia, o doutor Ivanes hoje tem um irmão que é prefeito na cidade de Conceição, tem um irmão que é vereador na cidade de Conceição e há 4 mandatos vereador na cidade de Patos. Como é o político? Agora eu quero saber do político, não quero mais o médico, quero o político Ivanes Lacerda. Como é fazer política numa cidade como Patos? Olha, é prazeroso, eu não digo nem difícil, nem fácil. Eu digo que é prazeroso fazer política, porque Patos já é uma cidade pujante na economia. Patos, eu considero Patos, eu sempre digo a meus amigos aí por fora, que Patos é Atenas da Paraíba, uma cidade que desponta pela sua educação. Então, nós temos uma imprensa com uma nova formação, um novo modelo de imprensa, nós temos faculdade de jornalismo na nossa cidade, e nossa cidade cresce, nossa cidade tem televisão, nossa cidade tem um número razoável de emissoras de rádio, e o povo gosta de política. Então, é prazeroso fazer política porque o povo se interessa por política. Então, não é fácil nem difícil. Eu respondo que é prazeroso. Eu conheci o político Ivanes em 2 fases, por isso que eu posso falar. Eu conheci uma fase do Ivanes contextualizado, um camarada que sempre reclamava, que estava sempre presente, que sempre acompanhava, que tinha um modelo de trabalho do vereador Ivanes Lacerda. Depois nós tivemos um Ivanes, muitos disseram, não, é a idade. Ivanes chegou numa idade que precisa modificar, já não vê as coisas como via antigamente. O que é que mudou? Mudou no político Ivanes Lacerda? Olha, muda tudo, né? Com o passar do tempo, a gente muda, mas a vida muda também, a contingência do tempo muda também. Todos os políticos mudam durante a sua trajetória política. A mudança maior que nós temos conhecimento da nossa história foi Getúlio Vargas, né? Que iniciou em 1930 e depois teve a fase do Estado Novo. Então, quando você fala em Getúlio Vargas, ele teve 2 fases, né? O governo provisório e a fase do Estado Novo. Depois voltou com eleições diretas. Então, por quê? Porque era a contingência do momento. Então, eu mudei porque eu evoluí, eu cresci politicamente, eu amadureci politicamente. E se você for olhar a história política, todos os políticos eles têm uma evolução. A evolução que alguns chamam de mudança. Eu chamo de adaptação aos novos tempos, né? O judiciário ele também muda. É tanto que tem decisões no judiciário que geram jurisprudência. E essa jurisprudência muda também. Então, o próprio judiciário ele muda. E no judiciário ele chama isso a evolução do conhecimento jurídico. O judiciário chama. O ministro muda o seu posicionamento. A julgamentos há 5 anos, 10 anos, o ministro tinha um pensamento sobre um determinado assunto e ele agora tem um pensamento contrário. O que é que mudou nele? Ele disse que houve uma evolução do pensamento jurídico. Então, o que houve comigo também foi uma evolução do pensamento político, não jurídico, mas do pensamento político. Por quê? Nós vivemos uma outra contingência, né? Mudar de partido, todos os políticos praticamente mudaram, porque o eleitor brasileiro ainda não se acostumou, não é culturalmente próprio do brasileiro votar em partidos políticos. Ele vota nas pessoas, ele confia nas pessoas. Então, ele vota em determinados candidatos, ele não vota nos partidos. Então, o que houve em relação a mim, o comportamento que houve foi uma evolução do pensamento político. O senhor mudou para melhor porque muita gente criticou esse lado, esse aspecto, né? As pessoas que conheciam o Ivanes no modelo criticaram achando que o doutor Ivanes não poderia ter perdido aquele modelo de fazer política.
Numa autocrítica, melhoramos? Eu acho que sim. Eu fiquei mais sereno. Eu reconheço, eu tinha uma atividade na gestão anterior muito aguerrida, muito voltada para a tribuna. Eu era um vereador mais de tribuna e menos de comunidade. Hoje eu inverti, eu sou um vereador que tem um trabalho voltado mais para as comunidades, de assistir mais ao povo e de menos tribuna, porque você vai amadurecendo e você vai vendo que aquela crítica de oposição, só aquela crítica de oposição, às vezes você não consegue evoluir se você não tiver uma estrutura por trás de você, uma estrutura que lhe dê suporte, você não irá muito longe. Então, eu modifiquei o meu pensamento político e hoje eu faço uma política de mais assistencialismo, né? Porque a política, o mandato é feito não só de tribuna, tem vereadores que nunca usam a tribuna e são grandes vereadores, porque ele dá uma assistência à população, ele vê os problemas da população, ele visita as comunidades, ele dá uma assistência ao seu povo no âmbito da sua esfera, né? Tem muitos vereadores aqui, todas as pessoas sabem a quem me refiro. Pessoas que usavam um pouco a tribuna até por limitação cultural, mas que tinham uma assistência muito grande e tiveram muitos mandatos, né? Então, o mandato é feito de uso da tribuna e da parte assistencialista, porque o vereador ele é a pessoa mais próxima da comunidade, né? A comunidade, quando tem um problema, não procura direto o secretário, não procura direto o prefeito, nem o governador, às vezes, ele procura o vereador. E, às vezes, o vereador resolve aquele problema sem fazer o discurso lá na tribuna. Vai ao secretário, pede ao secretário para resolver aquele problema e, às vezes, resolve e a população, aquela comunidade, fica satisfeita, sabendo da atuação do vereador, que o vereador resolveu, no entanto, a população, em geral, não toma conhecimento. Então, a minha mudança foi nesse sentido. Eu evoluí, fiquei mais velho, 4 anos, fiquei mais sereno e tive uma evolução nesse sentido. Vamos usar um elemento de futurologia sem a nossa bola de cristal. Temos campanha, apesar dos problemas nacionais, se cai Cunha, se cai Dilma, se teremos impeachment ou não, nós temos eleições marcadas para outubro, ou seja, o caso do vereador Ivanes vai, mais uma vez, tentar a volta à Casa Juvenal Lúcio de Souza. Na sua visão, como é que será essa eleição de 2016? Olha, será uma eleição diferente de todas, uma eleição ímpar, considerando os acontecimentos atuais que vive a política brasileira. Os políticos brasileiros eles passam por uma crise de credibilidade geral, do mais alto grado, do presidente da República ao mais simples vereador, o vereador da mais simples cidade, então, da menor cidade. Então, é uma crise generalizada de credibilidade política. Mas só tem uma solução, é você votar bem, votar em quem pode lhe representar bem, votando com consciência, votando com responsabilidade. O exercício do voto é a única forma de aprimoramento da nossa democracia, é o exercício do voto, entendeu? Então, é através do voto. Porém, essa eleição, como os políticos estão com a credibilidade em baixa, não por conta de todos, mas por conta de um grupo, eu acho que até minoritário, que levou a público todos os atos de corrupção que existem no país, que existem na República, e que a população não tinha conhecimento. Com a evolução das mídias, né, da forma de divulgação dos atos políticos, todo brasileiro hoje, em qualquer rincão do país, se você chegar, ele sabe o que é Petrobras, ele sabe o que é mensalão, ele sabe o que é corrupção do BNDES, corrupção, ele sabe de tudo. Então, isso será cobrado nesta eleição. Por isso que é uma eleição ímpar, é uma eleição diferenciada. Talvez podemos dizer, é a primeira eleição depois, será a primeira eleição de um novo tempo. Podemos dizer que
a primeira eleição do novo tempo. O novo tempo será o tempo em que o povo vai cobrar dos políticos aquilo que ele prometeu em praça pública. Ivanes Lacerda, vereador, hoje pertence aos quadros do PSD, mas tem até março, dentro de uma janela estabelecida pela nova lei eleitoral, para mudanças ou não mudanças de partido, se fica no partido ou se irá para um outro partido. Como é que vai ser o futuro de Ivanes Lacerda? Olha, eu vou, em decorrência da reforma, da mini-reforma eleitoral, que ainda há alguns itens que podem ser votados, e o Congresso Nacional estabeleceu um prazo para que os candidatos pudessem mudar de partidos. Inicialmente, o fim das coligações não foi aprovado, que era uma forma mais democrática. A forma atual ela é democrática, mas a forma que estava prevista no Congresso Nacional era a forma mais democrática, que era a lista do primeiro ao último, seguidas de voto. Porque nós podemos ter um candidato que tirou 1.000 votos e não se elegeu, e outro tirou 600 e foi eleito. Então, a vontade do povo não foi respeitada. Porque se o povo escolheu aquele que tinha 1.000 votos, não escolheu aquele que tirou 600 ou até com 400 votos. Não é? Nós temos exemplo de deputados na Paraíba que tiraram 30.000 votos e não se elegeram, e outros que tiraram 11.000 e conseguiu eleição. Então, isso é uma forma antidemocrática. Né? Antidemocrática. O povo não escolheu aquele que tirou menos, escolheu aquele que tirou mais. Então, o fim das coligações traria mais democracia, mas infelizmente não foi aprovado. Eu torcia para que esse fim das coligações pudesse ser aprovado. Por que não? Aí a vontade do povo seria respeitada absolutamente. Quem tirou 500 votos perde para quem tirou 501. Quem tirou 502 ganha de quem tirou 501. Então, aí a vontade do eleitor seria garantida. Como não houve essa aprovação, essa reforma eleitoral não permitiu isso ainda, isso é uma coisa para as próximas eleições, então eu tenho até março para consultar os amigos, né, e para fazer uma análise de viabilidade eleitoral. Onde é que há mais viabilidade eleitoral e onde é que eu possa me encaixar num partido ou numa coligação que eu tenha mais possibilidade de me eleger. Então, será feita uma consulta, já estou fazendo essa consulta aos amigos, aos eleitores, às comunidades, aquelas pessoas que me têm atenção, para saber o meu futuro, para onde eu posso ir, para onde eu devo ir, ou se devo ficar no mesmo lugar. Então, quem vai decidir isso são meus amigos e as pessoas a quem eu tenho muita atenção e consideração. Vereador Ivanes Lacerda, teremos uma eleição diferenciada, até porque o número de vagas da Câmara, que eram 13 vagas, estão chegando agora a 17 vagas. Vai facilitar a vida do vereador Ivanes? Não, isso é proporcional, né? Eu acho que 17 vagas ela é mais representativa. Eu acho que 17 vagas representa mais a sociedade, faz com que a sociedade tenha mais representantes, que segmentos, setores da sociedade possam ter representantes. Quanto menos candidatos, menor representatividade. Tem legitimidade, mas representatividade, se nós tivéssemos 50, nós teríamos mais representatividade, né, com 50. Mas a lei nos permite ir até 17 vagas. Então, nós teremos 17 vagas que fica mais representadas. Isso é proporcional. As oportunidades são proporcionais, tanto com 13 como 17, porque com 17 aumentará também o número de candidatos, mas será mais democrático. Médico Ivanes Lacerda, vereador Ivanes Lacerda, obrigado por estar conosco aqui. Esperar, claro, que o amigo consiga retornar à Câmara Municipal de Patos, né, pelo seu trabalho realizado. Obrigado por estar conosco. Eu que agradeço a todo o staff desta empresa e dizer que estarei apto e será um prazer comparecer quando achar necessário. Muito bem. Obrigado ao doutor Ivanes, obrigado aos nossos ouvintes. Um abraço especial a todos. Na próxima semana nós estaremos de volta com mais um ponto de vista. Um abraço e até lá.